Conselho de Noé, que é um livro que foi encontrado em 1945 no Egito. Então esse livro ele faz parte da biblioteca de Nag Hammadi, em alguns eventos aí que ocorreram em 2000 anos atrás, como o Concílio de Nicéia, alguns concílios e determinações dos papas e dos bispos e padres ali do Vaticano. Alguns livros foram excluídos da Bíblia, como a gente conhece hoje, e aí esses livros são chamados livros apócrifos. Esses livros, eles simplesmente são livros que trazem, às vezes, ensinamentos dos discípulos, ensinamentos aí dos evangelhos, mas também tem livros mais antigos, como esse aqui que eu vou ler agora, que é o livro de Sem. Então essa paráfrase de Sem é um livro no qual aquele que fala com Sem é Zedequias. E aí é como se fosse Jesus falando com ele, mas na realidade, naquela época não tinha ainda o nome de Jesus, então é um ser ali que vem do Pai para explicar para ele. Ele explica com alguns outros nomes, mas é o mesmo conceito aí do gnosticismo para ele. E é interessante quem ler esse livro desde o início vai perceber que ele traz algumas revelações muito profundas acerca da formação do universo, como é formado o universo a partir de vários seres aí. E esse livro, ele simplesmente é tratado nesse contexto. E aí eu vou começar aqui de uma parte mais pro final do livro. Ele não é o início aqui onde eu vou ler, porque o início ele trata muito mais do reino acima, que a gente chama de pleroma, e do reino do caos, como foi criado até hoje. Quem quiser ler o início do livro, ele vai falar e ele traz como nuvens, até como foram criados os demônios, como foram criados os deuses, como foram criados os arcontes, e ele traz às vezes uma alegoria de como se fossem nuvens, que são galáxias, que são estrelas e ali aglomerados. E aí aqui ele vai falar acerca do que acontece a partir do nosso mundo. Então eu vou trazer aqui a partir do nosso mundo, nesse livro A Paráfrase de Sem, que está na biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrado em 1945, e também tem na Bíblia Gnóstica Proibida aqui, que é um compilado que eu fiz com todos os livros gnósticos que eu conheço, tá? Esse livro ele é bem revelador, ele traz muito mistério, muitas coisas que talvez não tenha na Bíblia e você nunca tenha ouvido na igreja e nunca vai ouvir também alguém falar da igreja sobre esses mistérios. Então o gnosticismo é isso que a gente traz aqui. Então eu vou falar aqui, ele fala assim: mas a luz impura que surgiu na escuridão e que pertence à natureza escura é um poder, e o ar superior e o ar inferior, e os poderes e as autoridades, e os demônios, e as estrelas, estes possuíam uma partícula de fogo, e uma luz do Espírito. E Moluchas é um vento, onde sem ele nada é gerado sobre a terra. Ele possui uma semelhança com a serpente e o unicórnio. Suas protuberâncias são várias asas, e o restante é um ventre que foi perturbado. Tu és abençoado, Shem, pois tua raça foi protegida do vento escuro que possui muitas faces. E eles terão o testemunho universal e testemunharão o ato impuro da natureza. E eles se tornarão sublimes através da lembrança da luz. Então aqui, nesse conceito aqui, ele fala de Adabaoth como esse ser que é um vento que tem muitas asas, que ele fala que ele é um ser que sem ele nada é gerado na Terra. Por isso que ele chama de até a natureza, que ele que cria essas coisas materiais, a matéria, o corpo, a carne. Então, acerca disso, o Demiurgo, e esse é o criador do mundo inferior. E aí ele vai falando para Sem aqui que a raça dele, que somos nós, os gnósticos, que são aqueles que conhecem o Pai, essa raça
ela foi protegida do vento escuro, foi protegida desse espírito maligno, desse espírito mal que possui muitas faces. E aí tem no Evangelho de João, também no Apócrifo de João, quando ele fala que a da Baof tem muitas faces. Alguns arcontes têm cabeça de leão, outros de serpente e tal, Naja igual Sabaoth, e a da Baof ele tem várias faces e ele vai mudando as faces dele conforme aí ele vai tratando em cada céu, com cada arconte, em cada plano, então ele consegue ter várias faces. E ele fala, e eles terão o testemunho universal, falando de nós, e testemunharão o ato impuro da natureza, que esse testemunho universal é o que a gente entende que é o conhecimento que Jesus nos traz, que nós somos uma partícula do Pai, que nós temos essa lembrança da luz, lembrando o que Jesus nos traz. Porque ele fala assim, eles se tornarão sublimes através da lembrança da luz. Então aqui nesse livro de mais de 2000 anos atrás aí, desde de Sem, filho de Noé, que foi escrito aí, deve ter praticamente uns 4000 anos, e ele fala essa parte de eles se tornarão sublimes pela lembrança da luz. E a gnose é isso, lembrar que você tem uma luz interior dentro de você. Isso é a gnose. A gnose é você ter essa lembrança da luz e Jesus é a luz. E quando você entende que você é uma centelha da luz divina, centelha da luz do Pai, você é uma partícula de Deus, e aí você começa a estar acima dos arcontes, porque os arcontes, eles são da matéria, eles não têm essa luz, essa energia, tá? Por mais que eles tenham vindo da mãe, da Sofia, mas eles não têm. Aí ele continua aqui, ele fala, ó Sem, ninguém que veste o corpo será capaz de realizar essas coisas, mas por meio da lembrança ele será capaz de apreendê-las, para que quando o seu pensamento se separar do corpo, então essas coisas poderão ser reveladas a ele. Tá bem claro esse livro aqui, ele é bem fácil de entender, então se alguém tiver dúvida escreve, mas esse é o conceito, porque ele fala assim, ninguém que veste o corpo, porque esse corpo para nós é uma vestimenta, mas ele fala, quando você se veste com o corpo, é quando você se identifica com o corpo. Então a gente não se identifica com o corpo, a gente não se apega ao corpo, ao material, a gente se identifica com o eu interior, a luz. Então a gente não veste o corpo, a gente não vive conforme a carne, conforme o corpo, é isso que ele quer dizer. Mas por meio da lembrança ele será capaz de apreendê-las, que você só consegue entender essas coisas por meio dessa lembrança da luz, que é a voz do Espírito Santo falando em você, a voz da Sofia, essa intuição, você ouvindo a sua mente no mais profundo que você consegue entender. E aí ele fala, para que quando o seu pensamento se separar do corpo, então é muito necessário isso, a gente parar de ser um ser animal que só vive pelo instinto, pelo carnal, e aí o pensamento se torna racional, se torna espiritual, e se separa do corpo. Por isso que na própria Bíblia Paulo fala, aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no espírito. Ele fala que a carne milita contra o espírito, e é uma guerra. E aí você tem que sempre deixar o espírito ganhar, sempre viver no espírito e não viver na carne. Então tem o fruto do espírito, tem as obras da carne, tem todo esse conceito também nos livros da Bíblia tradicional. Tem a Bíblia tradicional aqui também, King James aqui, ó. Também leio ela também. E aí ele fala assim, então essas coisas poderão ser reveladas a ele. Elas têm sido reveladas à tua raça. Então ele está falando para Sem, ele já falou anteriormente para Sem, que ele é de uma raça imortal, e não é da raça dos homens. Por isso que Noé vive ali, ele é um dos filhos de Noé, e mesmo os irmãos dele não é dessa raça imortal, aqui Jesus fala para ele. E aí ele continua. Ó Sem, é difícil para alguém que esteja vestido com o corpo realizar essas coisas, como te disse. E é apenas um pequeno número que as realizará. Aqueles que possuem a partícula da mente e o pensamento da luz do Espírito. Eles manterão suas mentes afastadas dos atos impuros, pois muitos
na raça da natureza buscarão a segurança do poder. Eles não a encontrarão, nem serão capazes de fazer a vontade da fé, pois eles são sementes da escuridão universal. E aqueles que as encontram estão em muito sofrimento. Os ventos e os demônios os odiarão. E o cativeiro do corpo é severo, pois onde os ventos, as estrelas e os demônios lançam do poder do Espírito, lá o arrependimento e o testemunho surgirão sobre eles. E a misericórdia os conduzirá ao Espírito não gerado. E aqueles que estão arrependidos encontrarão o repouso na consumação e na fé, no lugar do ímen. Esta é a fé que preencherá o lugar que foi deixado vazio. Mas aqueles que não dividem no Espírito da luz e na fé serão dissolvidos na escuridão, o lugar onde o arrependimento não chegou. Então aqui ele fala para Sem que não é todo mundo que consegue alcançar e que tem essa partícula divina dentro de si. Entende? Então não são todos, são poucos, ele fala aqui. São bem poucos os que conseguem realizar. Porque ele fala, é muito difícil para alguém que veste o corpo, que se identifica, que vive na matéria, vive para as coisas materiais, realizar essas coisas, entender esse conhecimento, esse testemunho, esses livros, todo esse conhecimento acerca do espiritual, do Pai. E aí ele fala que os demônios lutam contra essas pessoas. E mesmo nós que alcançamos a luz e que temos a partícula da luz, quando os demônios e as estrelas veem que nós alcançamos a luz, eles vêm e nos atacam. E ele fala, essas pessoas vão passar por sofrimentos muito severos. E aqueles que as encontram estão em muito sofrimento. Então aqueles, quando você alcança a luz, o inimigo, a escuridão, começa a te atacar. Isso é muito normal, tá? Por isso que a gente tem que buscar se revestir com a luz perfeita, para que os arcontes, os demônios não possam nos ver e nos deter. Porque se você não busca a luz perfeita, não alcança essa meditação e a união de Jesus com a tua alma, o Espírito Santo, Jesus e o Pai, que eles se unir na sua alma, e você estar em constante, cheio do Espírito Santo, cheio da luz perfeita, os demônios te veem e eles te atacam, e acaba vindo muito sofrimento na sua vida. E aí ele fala aqui, os ventos e os demônios os odiarão. Então os demônios e os ventos, aqui ventos são os espíritos, eles te odeiam, porque você está alcançando a luz, você está buscando o conhecimento, você está entendendo a sua real natureza. E eles não querem isso. E aí eles vêm e te atacam, tentam colocar medo, dúvida em você e várias coisas, e trazer confusão e várias coisas na família, em várias partes da sua vida. Então o segredo para você alcançar a luz é entender a sua real natureza e buscar sempre estar em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, e pede, faz oração, fala, Pai, envie 100 milhões de anjos para estar ao meu redor, revista-me com a luz perfeita, e aí você começa a orar e buscar para o Espírito Santo. Sentiu alguma dificuldade, alguma luta, você começa a orar. Fala, Espírito Santo, repreenda todo o mal, destrua todo o demônio em nome de Jesus. E tem uma guerra mesmo assim. Eu abri esses dias a Bíblia, fazia tempo que eu não li a Bíblia, e abriu bem em Efésios, a Bíblia normal, né? Que é aquela parte da luta da carne da luta contra os principados e as potestades. E aí eu tava olhando, eu falei, caramba, nossa, é bem o que a gente passa, né, nessa vida. E na Bíblia, sempre quando eu li, eu não entendia que eram os arcontes ou não, né, eu vou até ler aqui, que ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então o que eu falo aqui, eu não estou inventando, tá? Não é uma coisa nova. Existe arcontes, existem esses espíritos, essas estrelas e ventos. Não, já está na Bíblia aqui, é porque a tradução que eles colocam na Bíblia aqui, eles colocam como principados, potestades, príncipes das trevas deste mundo. Isso são os arcontes. Quem são os príncipes das trevas deste mundo? É isso que eu estou falando aqui, os ventos da escuridão, a escuridão universal, os arcontes e a Dabaoth, tudo isso é que na Bíblia que ele não dá esse nome. Quem traduziu provavelmente quis omitir esses nomes, quis omitir esse conceito. A gente chama de potências, governantes, mas é a mesma coisa, que são os príncipes deste mundo. Ele não fala o príncipe deste mundo. Você vê que no começo ele fala o diabo, ele fala resistir às astutas ciladas do diabo. Mas aí depois ele começa a falar de potestades, príncipes das trevas. Ele podia simplesmente falar o príncipe das trevas, o príncipe do mundo, o diabo. Mas não, ele fala os príncipes das trevas, sabendo que existem mais, que existem deuses, que existem esses arcontes que estão sempre lutando contra os filhos da luz. Aí depois ele vai falando aqui para você cingir com a armadura de Deus, a palavra e tal. Mas era esse ponto que eu queria ler. Continuando, fui eu, aqui Jesus falando, tá? Fui eu quem abriu os portões eternos, que foram fechados desde o princípio. Aqueles que anseiam o melhor da vida e aqueles que são dignos de repouso. Ele os revelou. Eu concedi a percepção àqueles que percebem. Eu revelo a eles todos os pensamentos e o ensinamento dos seres justos. E eu não me tornei inimigo deles de forma alguma. Mas quando eu superei a ira do mundo, eu saí vitorioso. Não havia um deles que não me conhecesse. Os portões do fogo e a fumaça infindável se abriram contra mim. Todos os ventos se ergueram contra mim. Os trovões e os relâmpagos, por um tempo, se ergueram contra mim. E eles depositaram suas iras sobre mim. E por causa de mim e por causa da carne, eles reinarão sobre eles de acordo com a espécie. E muitos que vestem a carne errônea cairão nas águas nocivas através dos ventos e dos demônios. E eles são unidos pela água. E ele curará com um remédio fútil. Ele se perderá e ele limitará o mundo. E aqueles que fazem a vontade da natureza, sua parte será, aqui tem uma parte perdida, está com reticências, foi perdido, 2 vezes no dia da água e das formas da natureza. E não será concedido a eles, quando a fé perturbá-los, para que possa levar os seres justos para si mesma. Ó Shem, é necessário que o pensamento seja chamado pela palavra, para que o cativeiro do poder do Espírito possa ser salvo da temível água. E é a bem-aventurança se for concedida a alguém para que contemple o ser exaltado, e para que saiba sobre o tempo exaltado e sobre o cativeiro, pois a água é um corpo insignificante, e os homens não são livres, pois estão presos na água. Assim como desde o princípio a luz do Espírito estava presa. Ó Shem, eles são enganados por muitos demônios, pensando que por meio do batismo com a água suja, aquela que é escura, frágil, estagnada e perturbada, eles irão se livrar dos pecados. E eles não sabem que da água para a água há o cativeiro, e o erro e a luxúria, inveja, assassinato, adultério,
falso testemunho, heresias, roubo, cobiças, fofoca, ira, amargura grande. Portanto, há muitas mortes que oprimem seus pensamentos. Pois eu vaticino aqueles que têm coração. Eles se absterão do batismo impuro. E aqueles que levarem a sério a luz do Espírito não se comprometerão com o ato impuro. E seus corações não morrerão, nem serão amaldiçoados. E a água não será dada a honra. Onde há maldição, há a imperfeição. E a cegueira é onde a honra está. Pois se eles a misturam com os seres malévolos, eles se tornam vazios na água escura. Pois onde quer que a água tenha sido mencionada, há a natureza, e a praga, e a mentira, e a perda. Pois é apenas no espírito não gerado, onde a luz exaltada repousa, que a água não foi mencionada, nem pode ser mencionada. Esta é a minha natureza, esta é a minha aparência. Pois quando eu tiver terminado com os tempos que foram atribuídos a mim sobre a terra, então eu tirarei de mim o meu manto de fogo. E meu manto inigualável virá para mim. Aqui Jesus falando, quando ele fosse sair da terra. Assim como todos os meus mantos que eu vesti com todas as nuvens que estavam no espírito do Espírito, do espanto do Espírito. Pois o ar rasgará o meu manto. Pois ele, o meu manto, brilhará e dividirá todas as nuvens até a raiz da luz. O repouso é a minha mente e o meu manto. E os meus mantos restantes, aqueles na esquerda e aqueles na direita, brilharão no fundo, para que a imagem da luz possa aparecer. Pois os meus mantos que vesti nas 3 nuvens, no último dia eles repousarão em suas raízes, ou seja, no espírito não gerado, pois eles não possuem imperfeições, através da divisão das nuvens. Por isso eu apareci, sendo perfeito, por causa das nuvens, porque elas são irregulares, para que a perversão da natureza possa ser terminada, pois ela desejava naquele tempo me armar uma cilada. Ela estava a ponto de fixar-me na cruz. Soldas, que é a chama escura que participou do erro, que ele pudesse me enganar. Ela tomou conta de sua fé, sendo vangloriosa. Naquele tempo a luz estava pronta para se separar da escuridão. E uma voz foi ouvida no mundo, dizendo: Abençoado é o olho que tem visto a ti, e a mente que suportou tua majestade através da minha vontade. Será dito pelo ser exaltado: abençoado é Reboel, entre cada raça de homens. Pois és apenas tu que foste vista. Reboel é a igreja feminina. E ela ouvirá, e eles degolarão a mulher que tem percepção, a quem tu revelarás sobre a terra. Aqui é a igreja essa igreja católica, as outras igrejas. E de acordo com a minha vontade, ela testemunhará, e ela cessará diante de cada esforço vão da natureza e do caos. Pois a mulher, a quem eles degolarão naquela época,
é a coerência do poder do demônio, que batizará a semente da escuridão com rigor, para que ela, a semente, que somos nós, possa se misturar com a luxúria. Ele gerou uma mulher, ela foi chamada de Reboel. Vê, ó Shem, como todas as coisas que eu te disse foram consumadas, e as coisas que tu careces, de acordo com a minha vontade, elas aparecerão para ti naquele lugar sobre a terra, para que possas revelar assim como elas são. Não permite que teu pensamento se comprometa com o corpo, pois eu tenho dito essas coisas para ti, através da voz do fogo, pois ingressei no meio das nuvens, e eu falei de acordo com o idioma de cada um. Este é o meu idioma que pronunciei a ti, e será tirado de ti. E tu falarás com a voz do mundo, sobre a terra. E ela surgirá a ti com aquela aparência e voz. E tudo aquilo que eu disse para ti, daqui em diante, prossegue com fé, para brilhar nas profundezas do mundo. E eu, Shem, despertei, como quem desperta de um sono profundo. Eu fiquei admirado quando recebi o poder da luz e todo o seu pensamento. Eu prossegui com fé para que brilhassem em mim. E o ser justo nos seguiu com seu manto invencível. E tudo aquilo que ele me contou que aconteceria sobre a terra, aconteceu. A natureza se entregou à fé, para que ela, a fé, pudesse destituí-la e para que ela, a natureza, pudesse permanecer na escuridão. Ela gerou uma reviravolta enquanto vagava, noite e dia, sem receber o repouso com as almas. Essas coisas concluíram os atos dela. Então eu rejubilei no pensamento da luz. Eu vim da escuridão e caminhei em fé, onde as formas da natureza, até o topo da terra. As coisas que estão preparadas. Tua fé está sobre a terra o dia inteiro. Pois noite e dia ela cerca a natureza para levar para si o ser justo. Pois a natureza está oprimida e ela está aflita. Pois ninguém será capaz de abrir as formas do ventre, exceto apenas a mente, que foi confiada com sua semelhança. Pois temível é a sua semelhança de duas formas da natureza, aquela que é cega. Mas aqueles que possuem uma consciência livre se livram da tagarelice da natureza, pois eles testemunharão o testemunho universal. Eles se despirão da opressão da escuridão. Eles vestirão a palavra da luz, e eles não serão prejudicados no lugar insignificante. E o que eles possuírem do poder da mente, eles oferecerão à fé. Eles serão aceitos sem aflição. E o fogo caótico que eles possuem, eles o colocarão na região central da natureza. E eles serão recebidos pelos meus mantos, aqueles que estão nas nuvens. São eles que guiam seus membros. Eles repousarão no espírito sem sofrimento. E por causa disso, o termo atribuído da fé surgiu sobre a terra por um curto período de tempo. Até que a escuridão foi levada dela, e o testemunho dela é revelado, o qual foi revelado a mim.
Aqueles que forem da raiz dela serão despidos da escuridão e do fogo caótico. Eles vestirão a luz da mente e testemunharão, pois tudo que eu tenho dito deve acontecer. Quando eu deixar de estar sobre a terra e me retirar ao meu repouso, um grande erro malévolo virá sobre o mundo. E muitas maldades de acordo com o número das formas da natureza. A era do mal virá. E quando a era da natureza estiver se aproximando da destruição, a escuridão virá sobre a terra. O número será pequeno, e um demônio surgirá do poder que possui uma semelhança do fogo. Ele dividirá o céu, e ele repousará na profundeza do leste. Pois o mundo todo estremecerá, e o mundo enganado será ativado na confusão. Muitos lugares serão inundados por causa da inveja dos ventos e dos demônios, que possuem um nome que é insensato, Fórbia Cloerga. Eles são aqueles que governam o mundo com seus ensinamentos. E eles enganarão muitos corações por causa de suas desordens e suas luxúrias. Muitos lugares estarão salpicados de sangue, e 5 raças por elas mesmas comerão seus filhos. Mas as regiões do sul receberão a palavra da luz. Somos nós. Então, nós estamos no sul e nós estamos recebendo a palavra da luz. Mas eles são aqueles do erro do mundo e do leste. Sabe, do leste, onde está o erro. Um demônio surgirá da barriga de uma serpente. Ele está oculto em um lugar desolado. Ele realizará muitas maravilhas. Aqui é o anticristo. Aqui é um apocalipse, tá? Ele está falando do que vai acontecer no nosso tempo. Aqui ele está falando do anticristo. Ele realizará muitas maravilhas. Muitos o abominarão. Um vento sairá de sua boca com uma semelhança feminina. Talvez seja uma inteligência artificial, né? O nome dela será Abalfe. Ele reinará sobre o mundo do leste a oeste. Então a natureza terá uma última oportunidade, e as estrelas pararão no céu. A boca do erro será aberta para que a escuridão do mal possa se tornar estática e silenciosa. E no último dia, as formas da natureza serão destruídas com os ventos e todos os seus demônios. Eles se tornarão um aglomerado escuro, assim como eles eram desde o princípio. E as águas doces que foram oprimidas pelos demônios perecerão. Pois onde o poder do Espírito tem alcançado, há minhas águas doces. As outras obras da natureza não se manifestarão. Elas se misturarão com as águas infinitas da escuridão. E todas as suas formas cessarão na região central. Eu, Shem, concluí essas coisas. E minha mente começou a se separar do corpo da escuridão. Meu tempo chegou ao fim. E minha mente vestiu o memorial imortal. E eu disse: eu concordo com teu memorial que tu revelaste a mim, Elorchaios, e tu, Amoiaia, e tu, Sederquias, e a franqueza deles, e Trofaias, e tu, Sheuquia, e Eshelque, e Elaie, vós sois o memorial imortal.
Eu testemunho a favor de ti, centelha, o ser inextinguível, que é um olho do céu e uma voz da luz, que é Sofaia, e Safaia, e Safaina, e a centelha justa, e a fé, e a primeira e a última, e o ar superior, e o ar inferior, e tu, Xelquia, e Xelque, e Elaie, vós sois o memorial imortal. Eu testemunho a favor de ti, centelha, o ser inextinguível, que é um olho do céu e uma voz da luz, e Sofaia, e Safaia, e Safaina, e centelha justa, e a fé, a primeira e a última. E o ar superior e o ar inferior, e todos os poderes e autoridades que estão no mundo. E tu, luz impura, e tu também, leste e oeste, e sul, e norte, vós sois as zonas do mundo inabitado. E tu, também, Molusha e Soche, vós sois a raiz do mal, e cada obra e esforço impuro da natureza. Estas são as coisas que concluí enquanto testemunhava. Eu sou Shem. No dia que eu estava para surgir do meu corpo, quando o meu pensamento permaneceu no corpo, eu despertei como se tivesse acordado de um sono profundo. E quando eu levantei, como se fosse de uma opressão do meu corpo, eu disse: assim como a natureza se tornou velha, também será no dia da humanidade. Abençoados aqueles que souberam, enquanto dormiam, em que poder seus pensamentos repousavam. E quando as Pleiades se separaram, eu vi nuvens que eu deveria atravessar, pois a nuvem do Espírito é como berilo puro, e a nuvem do ímen é como uma esmeralda brilhante, e a nuvem do silêncio é como um amaranto florescendo. Aqui ele vai falando quando ele sai do corpo para ir para o Pai. E aí é como se ele, essas nuvens é como se fossem galáxias. Sabe quando você vê as galáxias pelo James Webb, por esses telescópios, você vê colorida lá, uma tem cor de turquesa, outra tem algumas cores coloridas, tal. Aqui é o que ele está falando, que são nuvens, que a gente chama de ions, é como para ele chama de nuvem, mas é como se fosse uma galáxia, tá? Que tem essa parte de hidrogênio e eles têm essas cores. Aí uma ele fala que é berilo, que é uma cor de uma pedra, aqui como esmeralda também, é uma outra parte aqui do ímen, e a nuvem do silêncio é como um amaranto florescendo, como uma flor florescendo, como a gente vê os pilares da criação, que tem as cores lá, que eles vão gerando estrelas, e aí ele tem essas formas como se fossem nuvens de hidrogênio, nuvens aí criando. E aqui você vê um livro de 4.000 anos, 5.000 anos, tem ele falando, quando ele sai do corpo, ele tem essas visões que hoje a gente tem pelos telescópios somente, aí, poderosos, aí para entender. Nessa época não tinha como eles saberem isso. E a nuvem da região central é como um jacinto puro. E quando o ser justo apareceu na natureza, então, quando a natureza estava irada, ela se sentiu magoada, e ela concedeu a Morfaia que visitasse o céu. O ser justo visita durante 12 períodos, para que possa visitá-los durante um período, para que seu tempo possa ser concluído rapidamente, e que a natureza possa se tornar estática. Abençoados são aqueles que se protegem contra a herança da morte, que é a opressão da água da escuridão. Aqui é o batismo nas águas, tá? Porque Jesus não batizava os discípulos, a gente é batizado com fogo, batizado com a luz do Espírito. Então, nos livros gnósticos, eles sempre reiteram que o batismo da água é do tempo da lei, é dos judeus ali, que é pelo perdão dos pecados ali. Jesus, quando ele passa, ele quebra aquilo ali, ele tira essa obrigação, porque aquilo é como se você tivesse
caindo no espírito do mundo e não na luz. É por isso que Jesus fala, vocês têm que ser batizados no espírito, vocês têm que ser batizados com a luz, com fogo, como eu. Abençoados são aqueles que se protegem contra a herança da morte, que é a opressão da água da escuridão, pois não será possível conquistá-las em alguns momentos, pois elas se apressam para surgir do erro do mundo. E se elas forem conquistadas, pois elas serão prejudicadas por eles e serão atormentadas na escuridão até o tempo da consumação. Quando a consumação surgir e a natureza tiver sido destruída, então seus pensamentos se separarão da escuridão. A natureza os oprimiu por um curto período, e eles estarão na luz inefável do Espírito não gerado, sem uma forma. E, consequentemente, a mente, como eu havia dito desde o início. O que ele quer dizer aqui é que nós, aqueles que não se entregam no batismo das águas, que não se identificam com a religiosidade, com o judaísmo, com as regras dessas igrejas que pregam isso, eles vão se proteger da herança da morte, que é do espírito desse mundo, da escuridão dos arcontes. E aí quando ele fala, não será possível conquistá-las em alguns momentos, que os arcontes não podem conquistar essas pessoas, mas se eles conseguirem conquistar elas, que são pessoas que têm dúvida da liberdade que nós temos, você é livre aqui, depois você volta em uma igreja que tem regras, que tem isso, que segue e fica com esse medo do pecado, aí você vai ser julgado. Por isso que Jesus fala, da medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você está debaixo da lei, você vai ser julgado conforme a lei. E aí você pode cair e ser julgado pelos arcontes. Aí você vai ficar lá na escuridão, no inferno, lá sofrendo, ou no intermédio, até a consumação. Mas como você é da luz, aí quando vier a consumação, quando Jesus volta, que ele traz o conhecimento e destrói a natureza, destrói os demônios, Belial, o Hades, o inferno, tudo, ele vai destruir. Aí você, como é a mente, como você vem de Deus, você vai ser libertado. Independente se você ficou lá 1000 anos, 2000 anos, 10 mil anos, você vai ser libertado e vai ir para a mente do Pai, vai voltar para o Pai, porque você é do Espírito não gerado, que não tem uma forma. Mas é melhor você, em vida, não se entregar aos arcontes e não ficar seguindo essas leis, para que você seja livre, se torne uma luz e não passe por esse sofrimento de ser preso por ele. O fogo, batismo com fogo, com o Espírito, é quando você se entrega para Deus e você rejeita seu corpo, como Jesus rejeitava o corpo. E aí, conforme você vai rejeitando o corpo e vivendo no Espírito, você vai sendo batizado com o Espírito, com fogo. O fogo é quando você entrega seu corpo, sua mente para Deus, como Jesus. Batismo com fogo de Jesus foi quando ele passou ali, entregou o corpo dele, que ele não era aquele corpo, e se elevou como Espírito, se entregou à morte pelos que ele ama, tal, assim você se entregar pelo Evangelho. Por isso que a gente fala a renúncia do mundo. Você é batizado, você recebe o Espírito Santo conforme você vai renunciando ao mundo. Você tem que renunciar, Kevin. Tudo que você vai renunciando, você vai alcançando o primeiro mistério. E aí o Espírito Santo te batiza. Isso é o batismo. É como no batismo da água, não tem um conceito, né? Que a pessoa fala, você desce e é como se você morresse e ressuscitasse, deixar seus pecados lá na água, né? Tipo, simbolicamente, né? A pessoa se lava lá e aí saem os pecados. Isso no símbolo lá. No gnosticismo, pra gente, não tem isso. A gente é batizado com o Espírito. A gente rejeita a carne e a gente renasce no Espírito. Por isso que Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí a gente nasce do Espírito, você nasce do fogo, tá? E essa água nossa não é uma água material, não é você ir lá numa piscina. Essa é a água do Espírito, é a água de Jesus, é essa água pura, e não a água de um rio ou de uma piscina, tá? E, consequentemente, a mente, como eu havia dito desde o princípio, porque Deus é mente, nós somos mente, a mente de Deus, e aí nós vamos ser salvos, nossa mente vai ser liberta. Daqui em diante, ó Shem, segue em graça e continua em fé sobre a terra, pois cada poder de luz e de fogo será concluído por mim, por causa de ti. Pois sem ti, eles não serão revelados até que tu fales sobre eles abertamente. Quando não estiver mais sobre a terra, eles serão oferecidos aos seres dignos. E a parte dessa proclamação, permita que eles falem sobre ti na terra, pois eles
receberão a terra livre e aprazível. Então é o que eu estou fazendo aqui, falando sobre o que Shen, Jesus falou que mesmo quando ele não estivesse aqui, alguém iria ler o livro dele, iria revelar sobre os poderes, ia revelar tudo isso para a humanidade no momento que a terra fosse livre e aprazível. Que hoje nós estamos numa terra livre e aprazível, e esse é o conceito. Por isso que ele fala, eles serão oferecidos aos seres dignos, essas palavras, e um ser digno iria revelar, e eu sou digno, e aí eu revelo para vocês, vocês recebem, vocês revelem para as pessoas e compartilhem essa palavra conforme vocês entenderem. Eu li só a parte final desse livro, tá, gente? Depois vocês leem inteiro, é bem complexo, mas a parte assim que vocês vão lendo desde o início, lê ele inteiro, que é muito legal, tá? Eu li só a parte final, que fala mais do nosso mundo, mas a outra ele mostra como surgiu todos os reinos, como surge, explica o que são as nuvens, que são esses arcontes, que eles são como se fossem galáxias, poderes, assim, tá? É que a gente fala, não galáxias, sistemas interplanetários, é isso aí, tipo, mas não que eles simplesmente só têm uma forma, quando fala vento, é o espírito, entendeu? Então você tem que ter sempre esse conceito, esses conceitos para entender esses livros. Mas é muito legal esse livro, né? Fala muito comigo. Eu li ele hoje umas 2, 3 vezes e pensei, nunca trouxe ele aqui para as pessoas, para vocês. E aí depois eu vou postar isso no canal, Escola Gnóstica Cristã inteiro. Eu tenho que postar outro inteiro, ainda postei só um pouco. E aí depois eu posto o restante. Aqui, deixa eu ver qual aqui na Bíblia Gnóstica, ele é o livro... 54. Nossa, quando eu criei ela eu tinha esquecido de colocar ele, e depois eu coloquei. De tão importante que ele é. É muito importante vocês lerem, porque traz uma revelação maravilhosa. E são poucos os livros que falam do Apocalipse, que falam do que vai acontecer no fim. Tem esse, o conceito do nosso grande poder, e alguns poucos livros aí que falam mais detalhados aí do anticristo e falam desses poderes. Que a gente não se preocupa muito com esse mundo, porque aí, como nós somos do pleroma, o que acontece? Vai ter guerra, se não vai, se a política, se vai ter um anticristo, se vai ter um governante, isso daí a gente não se importa muito com o corpo, tá? Então é isso, hoje é... Ai, que bom, Kevin, que você tá lendo e que entende. Poucas pessoas, 1 em 1.000 e 2 em 10.000. Hoje eu tava falando com meu sobrinho, tomara que um dia eu consiga trazer 100.000 cópias aí para as pessoas, se eu conseguir 100.000 pessoas que leiam esse livro e mudem a vida, mudem a mente, saiam da religião, da religiosidade, aí eu acredito que vai ter um impacto muito grande no mundo, principalmente a escravidão que trazem sobre as mulheres nessas religiões. As mulheres têm sofrido muito aí durante milhares de anos por ignorância das pessoas, achando que as pessoas são melhores por ser homem ou não, ou também das raças e várias coisas que a religiosidade traz, e a Bíblia Gnóstica traz essa liberdade de você saber que todo mundo tem a divindade dentro de si e não independe da classe social, do sexo feminino, masculino, ou da região, ou da cor, nada disso importa. Nós temos a luz e é isso que vale. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigado por participarem aí. Valeu. Tchau, irmão.